Boa noite, meus queridos irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra com cada um de vocês, que essa palavra possa ser bênção ao seu coração, possa edificar a sua vida. E para isso eu gostaria de te convidar a abrir comigo no livro de Salmos, no capítulo 1. E lá está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma palavra que vem da parte do Senhor para as nossas vidas e traz um ensinamento tão importante para nós, para que nós possamos nos conduzir em nossos dias. Estamos ainda nesse tempo de recolhimento, muitas pessoas em suas casas, algumas saindo e algumas cidades sendo liberadas, outras não. Mas também é um momento de alguns estão ficando desempregados e nós clamamos a Deus por essas vidas. Alguns estão tendo mais tempo, às vezes, recolhidos em suas próprias casas. De alguma forma, há uma certa reunião de pessoas e muitas vezes recebemos visitas também, ainda que neste tempo não seja muito recomendável, mas há um tempo maior para podermos, às vezes, conversar, estarmos juntos. E essa palavra, então, pode vir de encontro à sua mente, ao seu coração, para trazer uma instrução. O Senhor nos diz que bem-aventurado é aquele homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O que vem a ser o ímpio? O ímpio são aquelas pessoas que vivem na impiedade, que não vivem princípios bíblicos, não temem ao Senhor, as pessoas que não andam no caminho do Senhor. Então são considerados os ímpios. E Deus aqui nos chama, ou diz para nós que bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que não anda no conselho dos ímpios. Não ouve os ensinamentos, as palavras daqueles que não temem a Deus. Muitas vezes alguns conselhos vêm até nós de amigos, supostos amigos, de colegas, conhecidos, às vezes as matérias jornalísticas, escritas, televisivas, né? Muitas vezes vêm pelas mídias, redes sociais, muitas matérias, algumas fake news, né? Muitas delas carregadas de conselhos, de orientações, de ensinamentos, e nós precisamos atentar para isso. Estamos vivendo um tempo, um momento em que a palavra de Deus precisa ser o nosso norte, precisa ser aquilo que nos guia, que nos dá direção, e não os conselhos de pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus e não andam na sua presença. E Deus chama de bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios. E o texto continua: bem-aventurados também são aqueles que não se detêm na roda dos pecadores. O que são os caminhos dos pecadores? São lugares onde nós podemos encontrar pessoas que estão na prática da maldade, na prática do pecado, costumeiramente vivem praticando mal, costumeiramente vivem distante daquilo que Deus nos ensina, da sua palavra, dos seus princípios. O caminho em si não tem problema nenhum, mas as pessoas que muitas vezes estão nesses caminhos é que são o problema, porque muitas vezes levam aqueles que têm um desejo no coração de andar com Deus. Quando estes param, se detêm no caminho dos pecadores, começam a praticar o pecado tal qual aqueles que ali se encontravam. Então Deus nos chama a não nos deter no caminho dos pecadores. Se afaste desses caminhos, se afaste dessas pessoas. Não viva o que elas vivem, o que elas ensinam, porque isso é caminho de morte, é separação do Senhor. Deus nos diz ainda: bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Aquele grupinho da fofoquinha, do disse-me-disse, da piadinha, da intriguinha. Muitas vezes nós somos inclinados, atraídos para esse tipo de grupo. Às vezes está a risadinha, a zombaria, está correndo solta. Às vezes nós somos atraídos para saber o que está acontecendo ali, que tipo de piada que está ocorrendo, o que está se falando ali.
E se nós não vigiarmos, daí a pouco nós estaremos fazendo o mesmo. Fofoquinha, intriguinha, disse-me disse, zombaria, piadinha. Vigia, meu irmão. Sai do meio desse povo. Não se agrupa com eles. Deus diz, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Precisamos estar com Deus, caminhar com Ele. Ele diz que estes são bem-aventurados, porque antes eles têm o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei do Senhor, nos princípios do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, meditam de dia e de noite. Coisa boa é nós conhecermos a Deus, andarmos com Deus, fazermos tudo aquilo que Ele nos ensina. Tão somente o que Ele nos ensina, seus princípios bíblicos, sua vontade, os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Andar com Deus é o que nós precisamos. É a coisa melhor que pode acontecer conosco, nós podemos desejar em nosso coração, que nós possamos passar a praticar, é viver com Deus, é andar na presença dEle, nos caminhos do Senhor. E Deus faz uma comparação aqui desses que estão procurando andar com Ele. Ele diz que este homem que é feliz, que é bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe aquela árvore que é plantada ali nas margens, na beira de um riacho, de um córrego, de um rio? Ainda que venha uma seca naquela região, se o rio não se secar, então as raízes daquela árvore, aprofundadas na terra, encontrarão a umidade no fundo da terra necessária para a sobrevivência. E ali então, mesmo em meio a intempéries, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a uma situação ruim, as suas raízes plantadas no solo úmido ali, por causa do rio que está próximo, do rio que permeia aquele lugar, aquela região, então ela poderá se alimentar da água, se alimentar e se manter viva, então nada que acontecer à sua volta poderá afetar, ela não murchará, ela produzirá fruto ao seu tempo, tudo que ela será bem sucedida para aquilo que ela foi criada, que é produzir frutos, que é oxigenar a terra. Então Deus nos chama, Deus nos compara, Deus compara aquele que é bem-aventurado diante dele, aquele que é feliz diante dele, aquele que anda segundo seus ensinamentos, seus princípios, a uma árvore que é plantada junto a uma corrente de águas, porque ela vai ter o alimento continuamente. Depois o Senhor nos diz que os ímpios, aquele grupinho que anda aconselhando impiamente, o grupo que permanece no caminho dos pecadores, buscando outros para pecarem junto com eles, os ímpios, aqueles que estão nas rodas dos escarnecedores, das piadinhas, da fofoca, da zombaria, ele diz que esses não são assim, não são como a árvore que tem água, é regada o tempo todo e pode dar fruto, não murcha. Eles não são assim. E o Senhor os compara com uma palha. O vento vem e dispersa tudo. Não sobrevive, não subsiste. E ele diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Nós sabemos pela palavra de Deus que haverá um tempo em que Jesus, o juiz de Deus, virá para separar o joio do trigo. E aqui o texto está dizendo que os ímpios não prevalecerão, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vai ser separado, joio e trigo serão separados no dia da volta do Senhor. Que grupo nós devemos estar? Que grupo nós desejamos estar? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Uma palavra maravilhosa para nós refletirmos e pensarmos como nós temos andado. Será que nós temos praticado isso? Nos aconselhando com os ímpios, seguindo os seus conselhos, seus ensinamentos, ensinamentos do mundo, coisas que muitas vezes nos distanciam da palavra, informações, conselhos diferentes dos princípios bíblicos. Será que nós temos parado no caminho dos pecadores, sentado à roda de escarnecedores? Não devemos ser assim. É melhor sermos como a árvore que está plantada junto à corrente das águas. Esse texto nos remete também ao que está escrito em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7. E lá, num paralelo, um texto parecido com esse, o profeta Jeremias, Deus disse a ele assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança tem que estar em Deus,
Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Assim é aquele que anda com Deus. Assim é aquele que caminha diante do Senhor. Aquele que faz a vontade do Senhor. Aquele que vive a fé. Aquele que em todo tempo está buscando a presença de Deus. Não faltará o alimento. Não faltará a presença de Deus. Não faltarão as bênçãos de Deus. Jesus, lá em João 7, no versículo 37, ele nos diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Este é aquele que é plantado junto à corrente das águas. É plantado junto de Jesus. Seu coração está ligado em Jesus. Sua vida está ligada nele, no seu ensinamento, na sua presença. Então, toda vez que tem sede, vai até ele e bebe da água da vida. Jesus nos diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque essa água vem do próprio Senhor. Essa água é Ele que nos supre, é Ele que nos alimenta, é Ele que traz para as nossas vidas. Então aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro. Não é nada mais, nada menos do que aquele que tem um coração plantado no Senhor. Aquele que tem o coração ligado no Senhor, cujas raízes, a palavra, o fundamento, encontra a água da vida, que é o próprio Cristo. E quando vem as intempéries, o calor, a seca, qualquer coisa lá fora, as circunstâncias apertando, ele vai dar fruto no seu tempo, independente das circunstâncias. Ele será regado pela água da vida. Ele não sofrerá as circunstâncias lá fora, mas em todo tempo ele se apegará à palavra de Deus, se apegará ao Senhor, e o Senhor o estará abençoando todo o tempo. Ele não será afetado pelas situações, mas as suas folhas não murcharão, e ele será alimentado pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra possa fluir no seu coração, alimentar o seu coração, que você possa refletir sobre ela, e se em algum momento você já se viu num desses caminhos que o Senhor rejeita, repudia, que você possa rever seus conceitos, seus comportamentos e passar a andar com Deus e beber direto da fonte da água viva que é o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.